sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a tia também tá bem. Olha, nosso conteúdo da prova vai ser a unidade 3, tá? Vai ser o ecossistema terrestre, ó. Unidade 3 do nosso livro, tá? A tia fez, assim, umas revisões para vocês já anteriormente, né? Então, agora a tia vai falar só um pouquinho, porque tem que recordar a matéria passada. E vou dar um tópicozinho novo hoje para vocês, tá? Então, a tia havia falado dos reinos, né? Aí, são formados por 5 reinos. Quem são eles? Reino Monera, que são das bactérias e cianobactérias, oceanofícias. O reino Fungi, que é o reino dos fungos. O reino Protista, que são dos protozoários. O reino vegetal ou Plantae, que são dos vegetais. O reino Animalia, que são de todos os animais da face da Terra, tá bom? Então, tá formado aí. Nós vamos falar do reino Animalia. O reino Animalia está dividido em 2 grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Aí os invertebrados, nós havíamos falado daquela lista enorme, né? Tá aqui no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá na página... A partir da página 69, 68 em diante. Aí fala do reino porífero, dos quinidários, do plateumintos, nemateumintos, molusco, anelídeos, artrópoda, que é o maior grupo que a tia havia falado para vocês. Lembra que a tia falou que é dos insetos, dos crustáceos? A tia falou com vocês. A tia tá só recordando a matéria. Aí, hoje, nossa aula será sobre o reino Animalia. O reino Animalia, ele... vou falar exclusivamente dos vertebrados, que possuem coluna vertebral, crânio, né? E também são 5, né? Eles estão divididos entre peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e falta umzinho, aves, se eu não me engano, né? Se eu não falei, eu tô falando agora. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre os vertebrados. Os vertebrados podem ser os peixes, os répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Apesar de uma série de semelhanças, esses animais possuem características diferentes em relação ao tipo de respiração, de pele, alimentação. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada item desse, tá? Cada espéciezinha dessa daí. Como a tia falou, são mamíferos, né? Ou são animais, são vertebrados. Cada grupo desse, ele vai apresentar características semelhantes, tá? Os únicos grupos, o único grupo assim que vai falar de uma classe bem diferenciada é o que a tia acabou de falar, que é os mamíferos, tá? Mas a tia vai detalhar um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar somente de peixes. Por que esse grupozinho tá só com tais características? A primeira categoria dos animais vertebrados que abordaremos agora seria os peixes. Eles apresentam os vertebrados mais antigos e mais numerosos do reino animal. Os peixes têm vida aquática, podendo ser encontrada tanto na água doce quanto na água salgada, podendo estar nos mares, oceanos, né? Quanto em água doce, os rios, lagos, açudes, todos eles estão feitos tem peixe incluído neles. A respiração do peixe é branquial, permitindo que eles respirem debaixo d'água. Além disso, em geral, possuem o corpo revestido por escamas. Em relação à estrutura dos peixes, eles estão divididos em 2 grupos. Agora vamos lá. Está dividido nos grupos dos ósseos e dos cartilaginosos. Então vamos lá. Os teíctes e condríctes, tá? Então vamos lá. Os peixes, já falei como estão divididos. O primeiro grupo é formado apenas por vértebras, esqueletos nas nadadeiras,
como atum, bacalhau, cavalo marinho. E os cartilaginosos, como o nome já está dizendo, é por cartilagem, sustentação do corpo. São os tubarões, as arraias e as quimeras. Aqui no livro tem, às vezes não fala sobre a quimera, mas a quimera também é. Então, vocês podem falar assim, professora, eu tô com dúvida. A sardinha é o quê? Então, para vocês não terem esse tipo de dúvida, quem são os cartilaginosos? Quem são os condrictes? São os tubarões, as raias e as quimeras. Tira esses três, todos os restantes são peixes ósseos. Entendeu? Então, ficou fácil assim, esse tipo de divisão. Cartilaginosos, tubarões, raias e quimeras. Opa, tira esses três. O restante, todos eles vão entrar no peixes ósseos. Tá bom? Ficou fácil assim, né? A alimentação dos peixes varia de acordo com a espécie. Algumas são herbívoras, outras carnívoras, alimentando-se de outros peixes, tá? Então, mega fácil, né? Ambiente aquático, respiram por brânquias, revestimento do corpo por escamas, às vezes com exceção dos cartilaginosos, que é como se fosse assim um couro, né? Um courozinho. Agora vamos falar dos répteis. Os répteis foram os primeiros vertebrados adaptados ao ambiente terrestre. Seu corpo é formado por cabeça, pescoço, tronco e membros e cauda. Esses são animais nadadores ou rastejantes. São classificados em quatro categorias. São elas que possuem características distintas. Aí vamos lá, por etapa. Ordem crocodilo, né? Jacaré. Então fica mais fácil. Possuem 4 patas, curtas, cauda, placa córnea, que protegem o animal, dentes grandes e coração separado em 4 cavidades. Jacarés e crocodilo fazem parte dessa ordem. Ordem escamata. São divididos em lagartos e cobras. Os primeiros possuem 4 patas. O primeiro. As cobras são ápodes. Ápodes são sem pés. Toda palavra A na frente diga negação. Então, ápodes é sem pata. Ou seja, não tem membros. Ambos têm o corpo coberto por escamas. A tia falou para vocês que tinha assim alguns indícios dessas ordens, né? Agora vai falar da testudinata. Possui casco, ósseo, proteção e bico com lâminas córneas que ajudam a cortar alimentos. Podem viver em água doce, salgada, no meio terrestre. Fazem parte da ordem das tartarugas, dos cágados, dos jabutis, tá? Essa também é da antiga do Quelônios, tá? Que tem nomenclatura em livros da Quelônios. É porque vai mudando o nome, né? A gente vai mudando de acordo com o progresso do nosso estudo. A gente também tem que ir nos adaptando. A outra ordem é rinchocefálica. São os carnívoros resistentes ao frio, são outros répteis. Seus representantes são as tuataras. Bom, agora vamos falar dos anfíbios. Então, a tia lá falou, né, essas subdivisões aí. Agora, os anfíbios. Essa espécie de vertebrados vive em ambientes aquáticos, terrestres, já que seus exemplares dependem da água para manter-se a pele úmida e realizar as trocas gasosas. Em algumas espécies, a pele possui glândulas de defesa, onde fica armazenado veneno contra os predadores.
A respiração dos anfíbios é realizada através da pele, dos pulmões, da mucosa da boca e da faringe. Já a alimentação varia de acordo com a espécie e vem com fases. Por exemplo, o girino tem esse tipo de respiração, né? Tá na água, né? Depois vai para o meio terrestre, já quando adulto é a pulmonar e cutânea. Quando estão em desenvolvimento, a maioria alimenta-se de vegetais e quando atingem a vida adulta, passam a alimentar-se de insetos. Assim como os répteis, os anfíbios também estão divididos em grupos e têm características distintas. A tia vai falar os três de uma única vez e vai explicar, tá? Anuros, urodelos e ápodes. Os anuros são que possuem patas e não têm cauda. Quem são eles? As pererecas e os sapos e as rãs. Os urodelos têm patas laterais, têm patas, corpo longo e cauda. São salamandras. Elas são as urodelos. E os ápodes não possuem patas, né? Teu corpo cilíndrico, são as cobras cegas, representantes desse grupo. Então ficou fácil, né? Anuros, urodelos e ápodes. Chega até um pouquinho com sono. Vamos lá. As aves. Esses animais vertebrados são os únicos que têm capacidade de voar. Todos voam? Não, algumas. Porém, apesar de terem asas, nem todas as espécies conseguem voar em voos longos, como é o caso da galinha. A pele é seca, impermeável e possui glândulas uropugianas, que liberam um óleo responsável pela hidratação e proteção das penas. Vocês já viram lá o patinho na lagoa? Se ele molhasse as penas mesmo, ele não ia ficar daquele jeito, não. Ele vai lá no finalzinho da pena da cauda, né? Aperta com o biquinho a glândula, libera uma gordura, ele vai e passa nas penas do corpo, né, dele. Aí ele fica tornando a pena impermeável, aí a água não chega lá, tá? A alimentação das aves é bastante diversificada, varia de acordo com a espécie. Algumas se alimentam de pequenos insetos, outros de grãos, outras de minhoca, outros de peixe, outros de restos de outros animais. E assim vai. A respiração é feita por pulmões que realizam a troca gasosa. Então, desculpa, gente. É que a tia tá gravando agora, porque agora é a hora mais calma para se gravar, né? Mamíferos. Os mamíferos são os animais vertebrados que caracterizam-se pela presença de glândulas mamárias. Nas fêmeas, além dos seus filhotes, a pele é total ou parcialmente revestida por pelos, que ajudam a manter a temperatura do corpo. A respiração dos mamíferos é pulmonar, a alimentação varia de acordo com a espécie, podendo ser carnívoros, como os leões, onívoros, como os cães, que comem tanto carne como vegetais. O urso e o porco também são onívoros. E algumas são herbívoras, que é o caso da girafa, dos bois e das zebras, só comem o vegetal. Os mamíferos vivem em todas as partes do mundo. Existem as espécies que vivem na terra, na água, no meio aéreo. Aí, por exemplo, terrestre, a tia botou aqui: onça, urso, cães e gatos. Aquático: baleia, golfinho, peixe-boi. Aéreo: morcego. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado. A tia tá passando aí o texto, vou passar os exercícios e depois a tia vai querer que vocês façam a revisão, um resumo do capítulo dessa unidade 3 toda. Toda não, minto. A tia não quer que faça a parte de biomas, não, que a tia não vai dar biomas na prova, não, tá bom?
Aí a gente vai só revisar mais essa matéria e vai dar mais exercício. Espero que vocês tenham entendido. Acessem a plataforma Plural, façam um resumo, leiam os textos e façam esse exercício, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinho. Tchau, gente.